Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é um espaço para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia. E esse é o quadro semanal Perguntas e Respostas. Então, nesse quadro, são selecionadas algumas perguntas dos nossos seguidores, dos nossos inscritos, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, o meu trabalho lá no YouTube. Selecionamos as top perguntas da semana e respondo aqui para você neste vídeo, nesse quadro chamado Perguntas e Respostas, que vai ao ar toda sexta-feira. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos esses vídeos. Muito provavelmente o seu amigo ou sua amiga microempreendedora pode ter uma dessas dúvidas que eu vou responder aqui. E claro, fica à vontade, eu tenho uma playlist criada com todas as outras perguntas e respostas que foram criadas nas semanas, nos meses anteriores, tá certo? Bom, selecionei aqui para essa semana, nós temos 7 perguntas selecionadas e já vamos diretamente aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta da semana está aqui. Me tira uma dúvida, por favor. No período que recebo o auxílio maternidade, eu continuo pagando normal o DAS, o DAS, o boleto do MEI, o documento de arrecadação do Simples Nacional. E aqui tem que ter muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você passa a receber o auxílio maternidade, o mês o qual você começou a receber, você vai pagar normalmente o DAS, bem como também o mês que termina você vai pagar normalmente. Você só não vai pagar o DAS nos meses cheios em que você esteve recebendo o auxílio, esteve afastado e recebendo o seu auxílio maternidade. Essa lógica serve também para auxílio-doença e outras coberturas da Previdência Social para o MEI. Então você vai pagar o DAS integral no mês que começou o seu benefício e vai pagar o DAS integral no mês que terminou, ok? E nos meses cheios que você esteve recebendo o auxílio maternidade, o salário maternidade, você vai pagar somente os impostos relacionados e referentes ao ISS ou então ao ICMS. Isso vai depender do tipo de negócio, do tipo de atuação da sua empresa, tá? Então, o INSS você não vai pagar, tá? Então, só para retomar, nos meses em que você começa a receber o auxílio e no mês que termina o seu auxílio, você paga integral. Nos meses em que você recebe e está afastada, e são meses cheios, você vai pagar somente a parte relacionada ao ICMS e ao ISS, tá? E aí você tem que entrar lá no site do Portal do Empreendedor e clicar lá no PGMEI, no Programa Gerador dos DAS, e clicar, tem uma coluna específica para isso, clicar informando que você está em benefício naquele mês. Tá? Então, muito cuidado. No mês que começa o benefício, no mês que termina, você paga integral. Nos meses em que você recebe o seu benefício e ficou afastado os 30 dias, os 31 dias, enfim, você não vai pagar parte do INSS do boleto, mas você precisa informar lá no PGMEI, você vai dar um clique e dizer que está em benefício. Tá? E aí, consequentemente, depois na sequência, vai gerar um boleto para você pagar só a parte dos impostos e não o INSS, ok? Então essa é uma pergunta bem interessante, bem importante, estar atento aí às mamães na questão do auxílio maternidade, tá? Vamos aqui então para a segunda pergunta. Segunda pergunta, posso ter MEI com carteira assinada? Pode, não tem problema nenhum, você pode ter uma microempresa, você pode ter o seu MEI, seu CNPJ também registrado e também atuar numa empresa com registro em carteira de trabalho, normalmente, sem problema nenhum. Agora, o único cuidado que você vai ter que ter aqui, e é somente este, é que se você for desligado da sua empresa, e você tiver a sua empresa MEI, talvez você tenha algum tipo de dificuldade na hora de solicitar o seguro-desemprego, se você tiver direito, obviamente, se você tiver direito. Tá? Temos vários casos de microempreendedores que deram entrada no seguro-desemprego e acabaram tendo a solicitação do seguro negada justamente porque tinham um CNPJ MEI. Tá? Então, a minha recomendação é, se você está trabalhando com carteira assinada, tem uma empresa MEI, vai dar entrada no seguro-desemprego primeiro, dá a baixa na empresa MEI e depois faz a solicitação para não ter nenhum tipo de problema, tá? Mas você pode sim, você pode ter uma empresa MEI, pode trabalhar com carteira assinada, a única questão que tem que estar atento é no momento que você for solicitar o seu seguro-desemprego, se for solicitar, tá? Então pode sim, não tem problema, só fica atento na questão do seguro. Vamos para a terceira pergunta da semana, aqui uma pessoa que está frustrada porque não conseguiu baixar a multa no meu notebook, não gerou em PDF. Você tem alguma informação do que devo fazer? Aqui o que eu entendi da pergunta é que essa microempreendedora ou esse microempreendedor fez a sua declaração anual atrasada, fora do prazo, e aí toda vez que você faz
uma entrega de uma declaração fora do prazo gera uma multa, em torno de 25, 30 reais, depende do tempo em que essa declaração ficou atrasada. E ela está informando aqui, está comentando que se frustrou porque não conseguiu baixar essa multa, né? E pergunta o que aconteceu. Fica tranquila, ou tranquilo, porque você pode acessar lá no site do Simples Nacional, tem uma opção que é consulta declarações transmitidas. Inclusive tem aula aqui no canal mostrando isso, e lá você consegue acessar o histórico de todas as declarações que você já realizou da sua empresa MEI, inclusive você consegue acessar os recibos e também as multas. Tá? Lembrando que se essa multa já passou do prazo para vencimento, para pagamento, se o vencimento já passou, você já venceu, você vai ter que fazer uma geração de uma segunda via dessa DARF, tá? A gente chama DARF, essa multa é a DARF, DARF MEI. E aí você vai ter que fazer a geração de uma segunda via, tá bom? Mas você consegue acessar, esse problema andou ocorrendo nessas últimas semanas, não sei se o sistema da Receita Simples Nacional está congestionado, muita gente entregando as declarações, mas eu percebi realmente que você faz a transmissão, aperta no botão para transmitir e o sistema fica pensando até gerar o recibo e, consequentemente, a multa. Talvez tenha acontecido isso com você e você fechou o site ou atualizou a página e acabou não fazendo a geração da multa, tá? Mas você consegue acessar lá no site do Simples Nacional, na opção Consulta Declarações Transmitidas, você consegue ter acesso à sua multa, bem como também aos recibos de todas as outras declarações, tá bom? Muito boa pergunta, vamos lá, vamos para a quarta pergunta da semana, muito legal aqui, perguntas bem interessantes essa semana. Olha só, se eu cancelar o MEI, quarta pergunta, e eu já pago há 11 anos, depois eu perco os 11 anos ou soma tudo para minha aposentadoria? Então, tudo soma, ok? Todos os DAS pagos, seja através dos boletos correntes, seja através de boletos DAS via parcelamento, de débitos, todo DAS que você paga através da sua empresa MEI vai conta mais tarde nos cálculos da sua aposentadoria. Tá? Todas as contribuições que você faz como MEI ou trabalhando como profissional com registro em carteira, todas essas contribuições ao INSS são contabilizadas mais tarde, sim, sem dúvida nenhuma, para sua aposentadoria. Né? Então pode ficar tranquilo que você não vai perder esses 11 anos de contribuição que você já fez, tá certo? Então estamos aqui agora na quinta pergunta. E, oi Gustavo, gostaria de saber, eu quero fazer um MEI, tem algum problema porque sou funcionária pública contratada? É uma questão já bem mais técnica, relacionada ao serviço público, né? Colaboradores, servidores públicos, e aqui eu entendo o seguinte, ela é contratada. Na pergunta não informa se é uma funcionária pública estadual, municipal ou até mesmo federal, tá? Então eu vou dar uma resposta mais abrangente, já que a pergunta ela foi também bem abrangente. O funcionário público estadual ou municipal contratado, normalmente, tá? Eu estou falando com base na minha experiência nos municípios que eu tenho conhecimento e que eu moro e também no estado onde eu resido, os funcionários públicos contratados, seja ele estadual ou municipal, tá? O municipal tem que verificar em cada município, mas o funcionário público estadual contratado pode sim registrar uma empresa MEI sem problema nenhum. Já o funcionário público de carreira mesmo, servidor que fez concurso público e atua de maneira efetiva, né, esse, pelo menos aqui no meu estado, não pode ser um microempreendedor individual. Tá? Então tem que verificar se no seu estado o funcionário público, mesmo que contratado, são contratos emergenciais, eu conheço esse tipo de contratação no ensino público, né, na esfera pública, melhor dizendo, tem que verificar se tem algum tipo de problema. Então, talvez no seu estado, mesmo sendo contratado, não sendo efetivo, talvez o estado ou o município não permita, né, que nenhum tipo de servidor público, mesmo contratado ou efetivo, possa ter uma empresa, possa registrar um CNPJ. Então, você vai ter que verificar. A princípio, respondendo de forma bem abrangente, eu acredito que você pode ter, tá? Mas eu estou falando com base na experiência aqui no meu estado e com base aqui no meu município. Tá certo? Então é importante que você verifique. Se você for uma funcionária pública estadual contratada, verifica junto ao estatuto, junto à sua coordenadoria, junto, enfim, à instância superior a você, e se você pode ter, tá? E se você for uma funcionária pública municipal, da mesma forma, verifique na prefeitura, verifique no seu município se você pode ter. Sexta pergunta, vamos lá, só pergunta boa essa semana, gente. É isso aí, façam suas perguntas, e aí eu vou fazer a seleção e talvez você tenha a sua pergunta respondida aqui. Estou recebendo seguro-desemprego e se eu criar o MEI vou perder? A minha recomendação é que você aguarde. Receba todo o seu seguro-desemprego primeiro
e depois você faça o registro da sua empresa MEI. A não ser que você tenha muita urgência, o negócio está ali, você precisa registrar para poder vender e ganhar dinheiro, enfim, faça o seu registro, mas você corre o risco de sim ter o seguro-desemprego bloqueado, suspenso em função de ter um CNPJ. A minha recomendação, então, para não ter nenhum tipo de problema, não estou dizendo que vai acontecer, mas a recomendação é receba o seu seguro-desemprego depois, registre a sua empresa MEI se você puder fazer isso. Né? Então você vai ter mais tranquilidade e nenhum tipo de preocupação se vai perder ou não vai perder o seguro-desemprego, tá bom? E vamos para a sétima e última pergunta da semana. Sou MEI do estado da Bahia. Né? Então, um alô aí para a galera da Bahia. Tem várias pessoas que me acompanham aqui, né? Fico muito grato por isso. Sou MEI do estado da Bahia e tem como ter o emissor de notas privadas. Tá? Então aqui eu entendi pela pergunta que o microempreendedor, a microempreendedora quer utilizar um sistema de emissão de notas, né? Um sistema privado. Pode, não tem problema nenhum. O MEI pode emitir, uh, nem todos os locais, tá? Mas o MEI pode emitir nota fiscal avulsa, o MEI pode emitir nota fiscal eletrônica, pode emitir nota fiscal em talão, pode usar sistemas da própria prefeitura para emitir, ou sistemas da própria Receita Estadual para emitir as notas, ou pode contratar um emissor de notas privadas. Aí tem várias empresas aí no mercado que comercializam esses tipos de sistemas para emissão de notas fiscais, mas aí você vai precisar também ter um certificado digital, vai ter que ter um custo anual, né, com a aquisição do certificado digital, sem contar também que normalmente, não todos, né, mas normalmente esses sistemas emissores de notas privadas eles são pagos, você vai pagar lá uma anuidade, uma mensalidade para poder utilizar esses sistemas, além de ter, como eu falei agora, a necessidade de comprar um certificado digital. Mas você pode sim, né, não só do estado da Bahia, mas qualquer MEI pode contratar, adquirir e usar um emissor de notas privadas. Também tem emissores gratuitos, mas de qualquer forma você ainda assim vai precisar do certificado digital, certo? Pode emitir sem problema nenhum, pode utilizar o emissor de notas privadas sem problema nenhum, mas eu sempre recomendo dar uma olhada, primeiramente, nas opções que as próprias prefeituras ou o próprio estado disponibiliza para emissão de notas fiscais, seja de produtos, mercadorias ou então de serviços lá no seu município, tá bom? Bom, gente, essas foram as perguntas da semana. Essa semana nós tivemos aí 7 perguntas. Confesso que perguntas excelentes aqui para a gente analisar, entender melhor. E se a sua dúvida, ou se as dúvidas que você tem não foram respondidas aqui, deixa nos comentários ao longo dos meus vídeos aí na semana, tá? E aí eu vou selecionar e quem sabe na próxima semana você tem a sua pergunta respondida aqui, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar todos os conteúdos, tá? Dá um like se você gostou, né, desse conteúdo e também aperta no sininho para receber as notificações de todos os nossos novos conteúdos, perguntas e respostas, tutoriais, passo a passo, pequenos vídeos, dicas, macetes, para você estar sempre por dentro, né, de tudo que está relacionado ao microempreendedorismo e à sua empresa MEI. Um forte abraço e até a semana que vem.